Você conhece a igreja que representa o orgulho no livro de Apocalipse? Essa é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. Seus cidadãos eram orgulhosos, arrogantes, autoconfiantes. Por causa da autoconfiança e a falta de vigilância dos seus habitantes, a cidade orgulhosa caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia, em 529 a.C., quando este a cercou por 14 dias. E quando os soldados estavam dormindo, ele penetrou com seu exército por um buraco na muralha, o único lugar vulnerável, e a dominou. Quando João escreveu esta carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. A igreja tornou-se como uma cidade, em vez de influenciar, foi influenciada. É nesse contexto que vemos Jesus enviando esta carta à igreja. Uma mensagem revelando a necessidade urgente e imperativa de um poderoso reavivamento. Mas como iniciá-lo? É isto que vamos ver nesse episódio da série Pare e Pense sobre o Apocalipse. Se pudéssemos fazer um passo a passo para trazer um reavivamento, poderíamos começar dizendo: o primeiro passo é ter a consciência de que há crentes mortos e outros dormindo que precisam ser despertados. Devemos olhar para a carta de Sardes não como uma relíquia, mas como um espelho, em que vemos a nós mesmos. O reavivamento é necessário quando há crentes que só têm o nome no hall da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente. Crentes que ainda não são convertidos. A igreja gozava de grande reputação na cidade. Sua fama era notável. Aos olhos dos observadores, parecia ser uma igreja viva, dinâmica. Tudo na igreja sugeria vida e vigor. Mas a igreja estava morta. A maioria dos seus membros ainda não eram convertidos. O diabo não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro. Ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. Tinha exuberância de vida diante dos homens, mas estava morta diante de Deus. Aquela igreja estava se transformando apenas em um clube. O texto diz: não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus. A igreja tinha fama, mas não vida. Tinha pompa, mas não Pentecoste. O reavivamento é necessário quando há crentes que estão em estado de enfermidade espiritual. O pecado mata a vontade de buscar as coisas de Deus, mata os sentimentos mais elevados e petrifica o coração. No começo vêm as dúvidas, medo, tristeza, depois a consciência cauteriza. Aqueles crentes viviam uma vida dupla, suas obras não eram íntegras. Eles promoviam seus próprios nomes e não os de Cristo. Buscavam a sua própria glória. Davam esmolas, oravam, jejuavam, entregavam dízimo com o fim de ganhar a reputação de serem bons religiosos. A causa da morte da igreja de Sardes não era perseguição nem heresia, mas o mundanismo. Isso é um símbolo da corrupção. O pecado tinha se infiltrado na igreja, por baixo da aparência piedosa daquela respeitável congregação. Havia impureza escondida na vida dos seus membros. Mas como esse comportamento pode ser vencido? Jesus aponta 3 imperativos para o reavivamento da igreja. E se você faz parte da igreja hoje, você também vai querer saber as ordens e o tutorial que foi deixado no livro de Apocalipse e que funciona sempre em qualquer igreja e com qualquer cristão. Em primeiro lugar, uma volta urgente à palavra de Deus. Uma igreja pode ser reavivada quando volta ao passado e lembra dos tempos antigos, do seu fervor, do seu entusiasmo, da sua devoção a Jesus. Quando uma igreja experimenta um reavivamento, passa a ter fome da palavra. Começam a se dedicar ao estudo das Escrituras, abandonam o descaso e a negligência com a palavra. A palavra torna-se viva, deleitosa e transformadora. O reavivamento é resultado dessa lembrança nos tempos do primeiro amor e desta volta à palavra. Em segundo lugar,
uma volta à vigilância espiritual. Sardes caiu porque não vigiou. A igreja de Sardes nunca foi conquistada em ataque direto, mas 2 vezes na história da cidade ela foi tomada de surpresa por falta de vigilância da parte dos defensores. A igreja precisa ser vigilante contra as ciladas de Satanás, contra a tentação do pecado. Os crentes devem fugir de lugares, situações e pessoas que podem ser um laço para os seus pés. Os crentes não estão sendo mortos pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo. Em terceiro lugar, uma volta à santidade. Embora a igreja estivesse cheia, havia apenas uns poucos que eram crentes verdadeiros e que não haviam se contaminado com o mundo. As vestes sujas falam de pecado, de impureza e de mundanismo. Obras sem integridade falam de caráter distorcido, de motivações erradas, de ausência de santidade. O diabo não atacou a igreja de Sardes com perseguição nem com heresia, mas a minou com mundanismo. Você pode até desejar isso para você e para a igreja que congrega, mas será que tal coisa é simples de mudar nos dias de hoje? Quem é o principal responsável pelo reavivamento da igreja? Jesus pode trazer reavivamento para a igreja, porque Jesus conhece o estado da igreja. Ele conhece a nossa vida, nosso passado, nossos atos, nossas motivações. Jesus sabe quem somos, como estamos e do que precisamos. Seus olhos são como chamas de fogo. Ele vê tudo e a tudo sonda. Jesus pode trazer reavivamento para a igreja, porque Ele é o dono da igreja. A igreja pertence a Jesus. Ele pode levantar a igreja das cinzas. Ele a exorta, consola, cura, restaura. Jesus é quem reaviva a igreja por meio do seu Espírito e oferece a plenitude do Espírito Santo à igreja. Somente o sopro do Espírito pode trazer vida para um vale de ossos secos, transformando-se num exército. A palavra diz que devemos orar no Espírito, pregar no Espírito, adorar no Espírito, viver no Espírito e andar com o Espírito. Uma coisa é possuir o Espírito, outra coisa é ser possuído pelo Espírito. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra é ser cheio do Espírito. Você quer alguma garantia de um futuro glorioso? Alguma garantia de eternidade? A santidade agora é garantia de glória no futuro. Sem santidade não há salvação. Sem santificação ninguém verá Deus. Aqueles que estão mortos espiritualmente e negam a Cristo nesta vida, não têm seus nomes escritos no livro da vida. Devemos ser fiéis a Ele para vermos as oportunidades e não os obstáculos, para vivermos com Ele em glória. Jesus coloca diante da igreja uma grande oportunidade. A primeira porta aberta é a oportunidade da salvação. Jesus disse em João capítulo 10, verso 9, que Ele é a porta da salvação, da liberdade e da provisão. A segunda porta aberta é a oportunidade da evangelização. Jesus fala de uma porta de oportunidade para se pregar o Evangelho. Paulo via a idolatria na cidade de Atenas como uma porta aberta para falar do Deus desconhecido. Em terceiro lugar, a ameaça futura de tribulação. Não seria um tempo para recolher-se e manter-se seguro em vez de avançar? Cristo diz não. Não basta ser uma igreja que guarda a palavra, é preciso proclamar a palavra. Não basta não negar o nome de Cristo, é preciso anunciá-lo. E não basta ser uma igreja ortodoxa, é preciso ser uma igreja missionária. Por isso, neste último vídeo da série de Apocalipse, chego ao final, não pedindo para que você curta e comente, mas que você compartilhe este conteúdo com os seus familiares, amigos e principalmente alguém adormecido que precisa ser despertado. Obrigado pela sua audiência até aqui e vamos juntos fazer novas descobertas na nossa próxima série do Pare e Pense. O que você quer saber da Bíblia? Deixe-me saber. Até a próxima.